Paz e bem, eu sou Maica Cabreira, sou advogada e coordeno a Pastoral da Saúde da Diocese de Araçatuba, interior de São Paulo. E vim hoje no seminário falar com vocês sobre a legislação na missão da Pastoral da Saúde. No nosso encontro nacional, a gente já tratou um pouco de legislação para o agente da pastoral e hoje a gente vai falar mais um pouquinho disso. Lá no encontro, a gente falou sobre a legislação do voluntariado, de como o agente da Pastoral da Saúde ele atua e como ele está amparado pela lei do voluntariado e as novas exigências que surgiram a partir dessa observância dessa norma jurídica. Hoje eu quero tratar com vocês a questão mais dos conselhos de saúde. E frisar bem a importância do trabalho do agente da Pastoral da Saúde nos conselhos de saúde, principalmente nos municipais, locais, que são mais próximos da nossa realidade. E eu vou começar conversando com vocês, falando um pouquinho sobre da nossa legislação mais primitiva, né? Da legislação que ampara essas normas e que gera essas consequências que possibilitam a gente participar, por exemplo, dos conselhos de saúde. E eu tô falando, claro, da Constituição Federal. A Constituição Federal é a carta magna do nosso país, é onde está baseada toda a nossa ação enquanto cidadãos brasileiros e enquanto agente da pastoral não é diferente. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, estão especificados todos os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros e de todos que são considerados cidadãos. Os direitos e garantias fundamentais são aquelas normas que são imutáveis pela nossa Constituição, são aquelas normas pétreas que não mudam. E dentre esses direitos lá, descrito no artigo 5º, mais precisamente nos incisos 6, 7 e 8, está a proteção religiosa. E isso é muito importante para a gente, é importante que a gente comece a falar dessa proteção para que a gente chegue lá na frente hoje a legislação como ela está em relação aos conselhos de saúde, porque é a raiz. Lá na frente a gente vai entender mais a importância da nossa atuação a partir do conhecimento desse fundamento do nosso Estado Democrático de Direito. Eu vou ler para vocês o que fala o artigo 5º, precisamente nesses incisos que eu me referi. Então, o artigo 5º ele fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O inciso 7º é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E o inciso 8, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, esse é o dispositivo constitucional que garante para a gente o direito à assistência religiosa, né? Então, parte daí como um direito e uma garantia fundamental. A Constituição Federal, embora ela resguarde esse direito, ela em si não fornece os meios para que esse direito seja efetivado. Isso daí acontece a partir da legislação infraconstitucional. E hoje, no Brasil, nós temos uma legislação
muito importante em relação à questão do exercício da religião nas situações de saúde, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de 90, que é aquela lei que fala dos princípios e das diretrizes dos trabalhos de saúde, de tudo que envolve saúde, principalmente em relação ao SUS. Essa lei é muito importante, por quê? Porque ela veio regulamentar muitas coisas que a Constituição previu e que ainda não tinha sido efetivado. Então, hoje, a partir dos princípios da Lei Orgânica da Saúde, a gente tem essa decorrência de um exercício muito mais efetivo da própria cidadania, né? Uma das coisas que decorre dessa lei, devido ao princípio da integralidade, é a assistência espiritual e religiosa nas situações em que envolve a saúde. E essa lei, ela dispõe, né, as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde. Ela estabelece que o SUS deve garantir em todo o território nacional o acesso universal, igualitário, às ações e serviços de saúde, e nisso já está incluído também a assistência religiosa. E lá no artigo 2º, ela diz assim: a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Parágrafo 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, é a partir deste artigo, deste parágrafo, que a gente extrai também a participação da comunidade nas decisões dos serviços de saúde, que é o que nós vamos ver lá para frente, que faz parte totalmente do conceito e atuação dos conselhos municipais. A garantia dos direitos religiosos pelos órgãos públicos, ela também é reforçada pelo Decreto 7.107 de 2010. Esse decreto foi o decreto que firmou, foi o decreto que homologou o acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé. Né? Esse decreto ele tratou de homologar esse acordo, que dizia o seguinte: o Estatuto da CNBB, ele é válido aqui para o nosso Brasil, para o nosso país, como lei. Então, o Estatuto Jurídico da Igreja Católica, ele é válido como lei. E nesse estatuto também está previsto os termos de como será prestada essa assistência religiosa aos cidadãos brasileiros. O artigo 8º desse estatuto, ele diz: o Brasil assegura a prestação de assistência espiritual pela Igreja a fiéis internados em estabelecimentos de saúde ou prisional que solicitarem, observadas as normas das respectivas instituições. Também a Lei 9.982 de 2000, ela regulamenta as visitas para atendimentos religiosos em hospitais de rede pública ou privada e nos estabelecimentos prisionais, civis ou militares. Então, assim, a gente tem um direito garantido pela Constituição e temos também toda a legislação infraconstitucional regulamentando esse direito. Essa lei última que eu citei para vocês, essa 9.982 de 2000, em seu artigo 1º, ela fala assim, ó: aos religiosos de todas as confissões, assegura-se o acesso aos hospitais de rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que, em comum acordo com estes ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Então, esse é o dispositivo
dessa última lei que eu citei para vocês. E essas leis, elas servem para descrever como que pode ser realizado esse serviço de assistência religiosa dentro de um estabelecimento de internação coletiva e também para garantir a efetivação do acesso à assistência religiosa como parte integrante dos nossos direitos fundamentais. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a definição do direito à assistência religiosa. A assistência religiosa pode ser compreendida como um direito que permite aos enfermos hospitalizados a livre escolha e prática de sua religião, garantindo o acesso a representantes religiosos, serviços e espaços adequados para a realização de atividades religiosas em instituições de saúde. A definição do direito à assistência religiosa envolve não apenas a garantia do acesso aos serviços e espaços adequados para a realização das atividades religiosas, mas também a compreensão desse direito como parte integrante do cuidado em saúde. Lembra quando eu falei para vocês lá dos princípios e das diretrizes que foram estabelecidos pela nossa Lei Orgânica de Saúde? Um dos principais princípios, além dessa gestão democrática que trouxe muito forte, de uma forma assim efetiva, foi o princípio da integralidade, né? O princípio que fala que todo cidadão, toda pessoa, ela tem que ser vista como um todo. E isso em decorrência até do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que passou a ver, né, a saúde não apenas como uma ausência de doença, mas passou a ver em relação a todo o indivíduo, tudo aquilo que é necessário para que ele tenha uma qualidade de vida e uma vida digna, né? E a assistência religiosa, ela faz parte dessa integralidade, que é um princípio trazido pela nossa Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8.080 de 90. E aí, a gente entra então na questão do dever do Estado na garantia desse acesso, né? Então, a gente já falou que tem a lei, que é importante, que a Constituição garante, que a lei traz princípios. E aí, como que o Estado atua para efetivar isso na prática, né? Então, a gente tem todos os comandos legais, mas na prática, como que isso acontece? Bom, o Estado ele disponibiliza meios para que o cidadão também faça a sua parte, ajude o Estado a efetivar tudo isso. E assim como ele tem o dever de garantir o acesso à assistência religiosa, conforme está estabelecido lá na Constituição Federal, isso implica também em autorizar, nos termos da lei, as condições necessárias para que os indivíduos, independente de sua crença, possam realizar seus cultos e exercer a sua fé durante o período que estiverem hospitalizados. Embora não seja obrigatório que as instituições de saúde possuam espaços determinados para o exercício dos cultos, é fundamental que sejam oferecidas condições para que o paciente possa exercer livremente a sua religiosidade. Aqui na minha diocese, nós estamos tendo alguns problemas em relação ao exercício desses direitos. Eu acredito, como foi dito lá no nosso encontro nacional, que isso não está acontecendo só aqui, que está acontecendo em várias partes do nosso país. A gente tem encontrado obstáculos, empecilhos na efetivação desses direitos. Por isso, tão importante, mais para frente eu vou falar como que é essa participação, da participação do agente da Pastoral da Saúde nos conselhos municipais. Então, para cumprir esse dever, é importante que sejam criadas as políticas públicas, as famosas políticas públicas que nada tem a ver com aquela política partidária, né? Então, quando a gente fala no âmbito da Pastoral da Saúde que é necessário fazer política, a gente não está se referindo àquela política partidária,
né? Aquela política que a gente está acostumado a ouvir, a ver e a falar, que coloca em conflito todo mundo. Não tem nada a ver com isso. Fazer política pública é se relacionar com o Estado enquanto cidadão e também enquanto Estado, né? Porque a gente acaba integrando também o corpo do Estado, de forma que faça com que os nossos direitos sejam efetivados, né? Que nossos direitos e nossos deveres também. Então acaba sendo até um dever nosso enquanto cidadão participar da elaboração, da gestão, do pensar, né, como um todo, como Estado, para contribuir também para a atuação do Estado, porque quando a gente volta para ver a história, a evolução que teve até aqui enquanto a questão da legislação, a gente vê que o Estado ele não dá conta da demanda sozinho, né? E agora, então, mais do que nunca, abriu-se muito para a atuação da população junto ao Estado, porque só assim é possível a efetivação desses direitos. E aí, quando a gente pensa, então, nessa questão da política pública, a gente volta o olhar para a efetivação da integração entre a saúde e a assistência religiosa. Essas ações, elas são essenciais para assegurar o atendimento adequado às necessidades físicas, emocionais dos pacientes e espirituais. Existem diversas políticas públicas que podem promover essa integralização entre a saúde e a assistência religiosa. Muitas delas já estão efetivadas, né? Muito já se faz. Tem muitos estabelecimentos de saúde que têm lá dentro um local reservado para o culto. Aqui mesmo na minha diocese, a gente atuava muito dentro da Santa Casa de Misericórdia. E realmente tinha lá uma sala que ficava o Santíssimo, tinha a capela, tinha uma sala da própria pastoral que guardava ali as nossas doações, né? E várias coisas. Mas por uma questão política, e aí essa política que a gente conhece mesmo, partidária, a pastoral acabou tendo que sair de dentro da Santa Casa. É até um pouco assim arriscado a gente falar que foi uma questão política, porque foram várias questões. Inclusive, uma delas foi a questão da regulamentação do voluntariado, né? Que precisava fazer uma adequação sobre tudo isso e os nossos agentes também, por já serem de uma idade avançada, não conseguiram tão facilmente aderir a essas regras e se disponibilizar como antes, só que dentro dos limites legais. Então nós tivemos um pouquinho esse problema, enfim. A nossa sala ela foi destituída, nós fomos retirados de dentro lá da Santa Casa, sob condição de termos regulamentado toda a situação em contrato e em termos de voluntariado. Só que a gente não conseguiu efetivar isso ainda. Então a nossa sala foi tirada de lá. O Santíssimo fica em uma sala hoje lá, só que nós não temos mais o livre acesso como tínhamos antes, né? Agora a nossa entrada lá é muito limitada. Enquanto a gente da pastoral, nós não conseguimos nem entrar nem fazer as visitas ainda. Mas os nossos padres já estão indo. Eles falaram que até ficou melhor, porque ficou uma organização bem assim dentro da lei e que também atendeu às necessidades deles. Então isso daí tá bom. Só que teve uma outra questão em relação à capela que a gente tinha aqui na Santa Casa. A Santa Casa ela precisou revitalizar uma parte, né, do seu prédio para atender alguma outra especialidade, e acabou nessa reforma comprometendo o alicerce, a estrutura do prédio da nossa capela, que, embora fosse guardada pela diocese, ela pertencia à Santa Casa. Só que com esse problema, né, com esse abalo de estrutura, o que a Santa Casa fez?
ela foi e pediu para voltar para a gente, né, para doar para a gente, para a diocese. E só que tem uma questão que é um patrimônio público nosso, é um patrimônio que não pode ser mexido de qualquer forma. Ela foi tombada, essa capela. Então, até nisso nós temos que pensar e temos que ter cuidado. Por quê? Agora, para a gente reformar, refazer a estrutura dessa capela, a gente tem que obedecer, né, a reforma de um patrimônio tombado, de um patrimônio cultural. É uma questão um pouco mais delicada. Bom, enfim, isso também faz parte de uma política pública, né? Ter dentro do estabelecimento de saúde coletiva um local para o culto é uma política pública também. Então, hoje, em vários lugares tem, mas em muitos outros não tem. Sendo inclusive um tema que pode ser proposto e tratado dentro de um conselho municipal. Inclusão de representantes religiosos nos programas de formação e capacitação de profissionais da saúde, visando o entendimento da importância da assistência religiosa para a promoção da saúde integral. Então, isso é mais uma proposta de política pública que pode ser sugerida, discutida em âmbito de conselho municipal. Essa inclusão de representantes nestes programas de formação e capacitação de profissionais. A gente já sabe que tem estudos científicos e isso já foi muito difundido, o quanto a assistência religiosa contribui para a saúde de um paciente, né, que não está no gozo de sua saúde, que está debilitado dentro de um hospital, dentro de uma instituição de saúde coletiva, né? Então, com base nisso, a proposta de integrar, fazer essa integração de equipe, ela é muito válida, ela é muito boa. Então, onde ainda não tem, isso é um ponto também que pode ser inserido e discutido dentro de um conselho municipal. E pode ser melhorado onde já tem, né? Outra sugestão, incentivo à atuação dos agentes da Pastoral da Saúde com disponibilização de capacitação e treinamento para os profissionais. Acaba sendo mais ou menos assim a mesma direção do que eu falei anteriormente, disso que foi proposto, só que agora com a ação do agente da Pastoral da Saúde. O que acontece? Os conselhos municipais, a principal característica dele, a principal importância dele é porque ele é composto de uma forma que a realidade social ela fica bem evidente, ela fica bem próxima, né? Não são pessoas totalmente distantes daquela realidade, formulando soluções para aquela realidade. Essa é a importância do conselho. Ele faz com que a busca de soluções ela venha de quem está passando pelo problema. Então, isso é uma forma da gente ver quão importante é a participação, a atuação de um agente da Pastoral da Saúde nesses conselhos municipais, porque nós conhecemos a realidade, né? Então, assim, a gente pode com certeza contribuir para que medidas efetivas sejam tomadas para que se cumpra aquele princípio lá do começo que eu falei para vocês, né? Aquele princípio constitucional que garante tanta coisa para a gente. Então, aqui no Conselho, a gente está no momento prático, né? No momento prático dessa garantia, desse direito. Então, é esse momento, é esse local. E aí a importância da gente abrir nossa cabeça para integrar isso, por mais que encontre dificuldade, né? Uma outra proposta também é a promoção de eventos e atividades em parceria com instituições religiosas para a promoção do bem-estar da população, como, por exemplo, campanhas de vacinação, de hipertensão, doação de sangue, né? É uma política pública bem efetiva isso também, que tem muita adesão em muitos lugares e que também pode ser implantado em lugares que ainda não tem. Né? Essas políticas públicas ela podem ser propostas por meio de projetos de lei, ações governamentais ou programas de fomento à assistência religiosa. Elas
precisam ser constituídas de forma participativa, envolvendo tanto representantes religiosos quanto os profissionais de saúde e comunidade em geral. Então, por que eu estou falando desses possíveis, vamos dizer assim, temas sobre política pública? Porque eu já fui questionada e eu vejo muita dificuldade nas pessoas entenderem como que se deve dar essa atuação dentro dos conselhos. E é justamente isso, o conselho é é um órgão colegiado participativo, né? É um local onde vai se tomar decisões, onde irá colocar pautas e assuntos para discussões e tomada de decisões. Então, é importante que se atue nos conselhos, é importante que se saiba o que sugerir. Às vezes, nem está discutindo algo tão direto assim, mas a gente pode ir colocando a questão no meio de outras questões que já acontecem na realidade da saúde. Então, a sugestão de temas, ela surgiu assim, eu trouxe ela para vocês justamente para estimular esse pensamento. E aí eu vou falar assim já para ir finalizando sobre um pouquinho sobre o enfoque da lei, daquela lei orgânica da saúde, a lei 8.080 de 90, que muitos falam, né, a lei do SUS. Vou explicar um pouquinho mais ela para também a gente entender como que é essa participação. Então, os agentes da Pastoral da Saúde, eles são profissionais que têm essa missão, né, de acompanhar e cuidar dos pacientes, principalmente os hospitalizados, mas também os que estão em suas residências ou em outros locais, para, de alguma forma, garantir também a assistência religiosa, mas não só assistência religiosa, para garantir as necessidades físicas, emocionais, né? Emocional super importante para essa nossa missão também, e também para que suas necessidades espirituais sejam atendidas. E essa função, então, ela depende de meios que realmente possam dar efetividade. E aí, então, essa importância tão grande, mais uma vez eu vou falar da participação nos conselhos. E o que são os conselhos de saúde? Os conselhos de saúde são órgãos colegiados, deliberativos de caráter permanente, com funções de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução de política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. E é o principal componente estratégico da gestão participativa, que é essa gestão proposta pela Lei 8.080 de 90, e para o exercício da democracia, né, o qual se funda o nosso Estado de Direito. Olha que interessante o que o conceito de conselhos de saúde ele traz. São órgãos colegiados, isso daí é super importante porque descentraliza o poder para uma única classe, para um único interesse, então atende plenamente os princípios estabelecidos na legislação e as diretrizes. São órgãos colegiados, deliberativos, de caráter permanente. Isso também é muito importante. Por quê? Porque vai passar a administração, né, que está muito ligada àquela política partidária, e o órgão ele vai continuar. Então, o raciocínio que estava ali predominando e guiando as pessoas naquele órgão, embora mude, né, os conselheiros, ele vai continuar. Então, isso é uma questão muito importante. Para quê? Para que as políticas não sejam cessadas. Mudou a administração, acabou a política. Não, né? É até por isso que é intercalada a eleição, para que não se mude tudo de uma vez. Então, é super importante também. E aí ele vem, o conceito continua, com função de formular estratégias, controlar e fiscalizar a execução de política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, importantíssimo, né? Porque é uma das questões que mais pega e a gente tem sim que fiscalizar e participar.
Essa fiscalização, a gente sabe que extrapola ali o momento do conselho, mas eu vou falar ainda daqui a pouquinho como que é essa atuação, mas é uma fiscalização bem próxima, bem incisiva que deve ser feita, e não só pelos conselheiros, né? Porque todos nós, mesmo não sendo conselheiro, podemos participar das reuniões, a gente só não tem poder de voto, mas a gente pode estar ali junto enquanto cidadão, fiscalizando, e nós temos poder de voz, né? Nós temos voz no conselho, independente de sermos conselheiros ou não, enquanto cidadãos. Então é importante que a gente tenha essa mentalidade, né? De que é responsabilidade nossa também a efetivação dos direitos, não é só uma responsabilidade do Estado. E aí a gente continua falando dessa importância da participação no conselho, porque nós estamos próximos às realidades, né, da igreja, da assistência religiosa, às realidades de saúde do nosso município, da nossa comunidade. Então é muito importante essa participação. Aí tem aqui um pequeno trecho que eu vou ler para vocês que fala assim, ó: na saúde, o objetivo do controle social é garantir a participação da população na construção de políticas públicas, o direito da população à saúde e que os princípios doutrinários do SUS sejam seguidos. E aí aqui, ó, os princípios. Eu não falei de todos, mas agora eu vou falar de todos. Vou citar todos, né? Para falar não dá. Mas é o princípio da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integração da atenção, da responsabilização, da humanização, né? Como tem se falado na humanização, do atendimento humanizado, e olha como a questão da o nome, da atenção religiosa, ela tá muito, da assistência religiosa, aliás, falei atenção, ela tá muito inserida nesse contexto, né, no contexto da humanização, a equidade e participação social. Então, a participação social, ela vem como um princípio da Lei Orgânica de Saúde, regendo o nosso Sistema Único de Saúde. E falando em humanização, eu sempre falo, né? Eu falo para um padre amigo meu, eu falo, o dia que eu ficar doente, se o senhor não for pro hospital, eu paro de orar pelo senhor. Porque é uma situação que a gente fica muito desamparado. E como é importante essa assistência religiosa, né? A gente, mais do que ninguém, enquanto agentes da pastoral da saúde, enquanto atuantes nas realidades de hospital, a gente sabe muito bem disso. E aí eu vou falar para vocês, aqui para finalizar, como que a gente pode atuar nesses conselhos, né? Eu vou falar assim como sugestão do que a gente pode fazer de uma forma bem sucinta, mas que pode ser desenvolvida e aprofundada para quem estiver atuando e também por nós mesmos enquanto cidadãos. Essa sugestão ela vai incluir o levantamento de demandas. O que significa isso? O integrante ele pode levar informações sobre a demanda por assistência religiosa na sua região por meio da consulta aos pacientes, seus familiares e lideranças religiosas. Então, fazer esse levantamento de como isso é pedido pelas pessoas é extremamente importante, porque aí você consegue apresentar números, né? E números são muito importantes. Outra questão, identificação de parcerias. Então, o integrante pode identificar parceria com instituições religiosas e líderes religiosos locais para garantir a oferta de assistência religiosa aos pacientes hospitalizados, né? Existem várias, por exemplo, associações de cunho religioso que prestam assistência, mas que às vezes não estão diretamente ligadas à igreja. O que não impede de que haja parceria com elas também, né? Quem não está contra nós está a nosso favor e contribui também para a nossa obra, né?
identificação de parcerias, elaboração de propostas. Então, com base nessas informações coletadas, o integrante pode elaborar propostas de políticas públicas que promovam a integração entre saúde e assistência religiosa, tais como a criação de espaços religiosos nas instituições de saúde, que foi o que a gente já falou, a contratação de profissionais capacitados para prestar assistência religiosa, a formação de parcerias com instituições religiosas locais. Isso favorece muito também como que eu vou falar? A integração, né? De outras igrejas, né? Isso é uma coisa muito importante. Aí depois, participação em debates e audiências públicas. O integrante pode participar de debates e audiências públicas para discutir a importância da assistência religiosa na saúde e apresentar as propostas elaboradas. Incentiva a participação de agente da pastoral da saúde. O integrante pode incentivar a participação de agentes de pastoral de saúde nos conselhos municipais de saúde para que possam contribuir com suas experiências e conhecimentos na elaboração e implementação de políticas públicas que promovam a integração entre saúde e assistência religiosa. Então, é aquilo que eu falei, às vezes ele não está lá como conselheiro, né? Mas é importante que mais agentes participem também das reuniões, porque, embora não tenha o poder de voto, tem o poder de voz e as experiências pessoais com certeza contribuem para a melhora da prestação e para a efetivação dos direitos, né? Aí eu trouxe mais duas leis aqui só para eu falar rapidamente para vocês, que é a lei número 8.142 de 90. Ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também sobre as transferências governamentais de recursos financeiros na área da saúde e também da outras providências. Quem quiser consultar essas legislações, essa legislação que eu estou falando, ela é importantíssima para a atuação no Conselho de Saúde. E depois tem a Resolução 453 de 2012, que ela é a resolução que rege o funcionamento dos conselhos de saúde também. Então, para quem for atuar e para quem não for também, né? Mas estiver disposto a participar dessa gestão comunitária e integrada junto aos conselhos de saúde, essas legislações que eu passei para vocês, elas são de extrema importância na missão da Pastoral da Saúde, em conjunto ao Estado, né? Contribuindo também para a missão do Estado e realizando a nossa missão salvífica também, a qual nós recebemos, né, como delegação pelo nosso batismo, o que é super importante. Então, eu encerro por aqui, vou deixar meu e-mail, meu celular. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, podem mandar e-mail, podem mandar mensagem, ligar, e a gente está aqui para o que vocês precisarem, né? Eu me disponho e fiquem com Deus, uma ótima continuação de seminário para vocês, que Deus abençoe a todos.